Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Queridos, hoje pela manhã, eu estava refletindo sobre algumas coisas. A pregação ela já estava pronta desde a semana passada. E aí, refletindo e conversando com o Giba hoje pela manhã, o Senhor me trouxe à memória algumas coisas. E uma das coisas que o Senhor me trouxe à memória, que esse ano, em abril mais especificamente, completaram 22 anos da minha conversão. E glória a Deus por isso. Mas o que o Senhor trouxe para mim de reflexão com relação a isso? Eu não sei vocês, mas há 22 anos atrás, a igreja, instituição igreja, não digo Igreja Batista Manaim, porque essa foi a igreja que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Essa foi a primeira igreja evangélica que eu entrei um dia na minha vida. E aqui estou até hoje, glória a Deus por isso. E o que eu estou refletindo, o que o Senhor me trouxe para reflexão nesses 22 anos de conversão é que, na minha concepção, eu tenho percebido que hoje a igreja, ela tem vivido uma das maiores crises. Percebam, uma das maiores crises de toda a história. E eu só estou falando de 22 anos. Eu não sei vocês que já nasceram em berços cristãos. Por que a maior crise da história cristã? Porque hoje o que mais nós temos ouvido, o que mais nós temos assistido, o que nós temos convivido com pessoas, é que a igreja ela está totalmente é isso aí, essa palavra. Trava-línguas. Desacreditada. Obrigado, meu ponto. Está totalmente desacreditada. Sim ou não, irmãos? Mas eu quero te dizer para vocês nesta manhã, nós temos uma certa culpa com relação a isso. Porque quando a igreja ela está desacreditada, nós começamos a pensar como o mundo pensa. Nós começamos a agir como o mundo tem agido. Nós começamos a pensar como o mundo está pensando. Nós começamos a cometer pecados que antes nós não cometíamos por conta daquilo que está acontecendo lá fora. E é exatamente por isso que hoje a igreja está totalmente desacreditada. Hoje, se nós falarmos, nós pregarmos para alguém, as pessoas vão virar as costas para nós. Elas não vão ouvir aquilo que nós temos para falar sobre o Evangelho. Nós estamos perdendo o amor, nós estamos perdendo o temor. Aquilo que é o mais sagrado, nós estamos perdendo como referência. E nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos começar de novo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Lembrar da onde nós caímos e voltar ao primeiro amor. Nós precisamos restaurar isso. E pasmem, querido, tem até mesmo alguns cristãos ou alguns crentes que se diz cristãos, mas tem perdido totalmente a identidade de Cristo. Nós precisamos restaurar como igreja, queridos. Infelizmente há pessoas vivendo como se Deus ele não existisse. Como se Deus ele não voltasse para buscar a sua noiva. A promessa de que o Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Então nós precisamos restaurar este amor, restaurar essa nossa comunhão, restaurar a nossa intimidade para com o Senhor. A igreja ela foi chamada para refletir a santidade de Deus no mundo. Não é o oposto, não é o contrário. E nós estamos sendo transformados pelo mundo, e não a igreja tem transformado o mundo. Haja vista, queridos, que nós somos em não sei quantos milhares de evangélicos e parece que as coisas elas não mudam. É porque talvez nós não queremos mudar a nossa percepção. Nós precisamos voltar como nós estávamos falando sobre os princípios bíblicos.
voltar à essência do Evangelho. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém, queridos, verá o Senhor. A santidade não é uma opção para mim e para você, é um mandamento de Deus para as nossas vidas, é um mandamento de Deus para a igreja, para a noiva do Senhor. Santidade é separação, é viver diferente daquilo que nós estamos ouvindo do mundo, queridos. Viver totalmente diferente dos padrões mundanos. Santidade também é relacionamento. Relacionamento com o Senhor, relacionamento com a palavra. Não é relacionamento com as coisas externas, mas é o relacionamento para que seja restaurado o fruto da intimidade com o Senhor nas nossas vidas. Deus, Ele não nos chamou apenas para nós sermos religiosos, mas para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. No nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde o Senhor nos plantar, nós temos que viver em santidade. E principalmente, queridos, hoje no século 21, nós precisamos ser santos nas redes sociais. Precisamos ser santos nas redes sociais. Muitas vezes vemos uma postagem de um irmão falando mal de outro nas redes sociais, ou até mesmo as irmãs com biquíni e tudo mais, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, é verdade, irmãos. Eu não estou aqui para exortar, para chamar a atenção de alguém, mas é a verdade que nós estamos vendo no nosso século 21, e nós não podemos ser moldados por este mundo. Nós temos que ser moldados por um evangelho que é simples, por esse evangelho que é a verdade. É esse evangelho que me moldou e que tem me moldado e que tem me transformado ao longo desses 22 anos, queridos. Eu creio ainda no poder da restauração, eu creio no poder da santificação, eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus vai voltar para buscar uma noiva santificada, uma igreja pura, sem ruga e sem mácula, queridos. É esse evangelho que nós temos que pregar, é esse evangelho que nós temos que crer. Não é simplesmente nós ficarmos sentados, ouvindo domingo após domingo, quarta após quarta, ouvindo a palavra sendo ministrada, e não deixar que ela transforme o nosso caráter. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar e fazer de fato cumprir aquilo que está escrito, queridos. Assim como o sal, ele perde o sabor quando se mistura com as impurezas, também o cristão, ele perde a sua força espiritual quando ele se conforma, quando ele se transforma igual ao mundo. Haja vista que a igreja, como eu disse no início, ela tem perdido a sua força, mas o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje. Mais uma oportunidade, porque a cada dia que nós levantamos, a cada dia que nós respiramos, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, é mais uma oportunidade que Ele nos dá. Quem sabe não é hoje que a trombeta toca e o Senhor leve a sua igreja? Quem sabe não é hoje, queridos, mas para isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar santificados. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia. Lá em 1 Pedro, nós vamos ler os versos 13 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, a partir do 13. O título da minha Bíblia está dizendo Santidade na Vida. E a palavra do Senhor diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente,
quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante todo o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados na vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi concebido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Percebam, queridos, que a Bíblia está recheada de coisas para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse há textos que nós precisamos voltar, que nós precisamos folhear, que nós precisamos mergulhar, que nós precisamos meditar, para que nós precisamos nos aprofundar naquilo ou no qual que o Senhor nos chamou para fazer. Nesse texto, percebam, queridos, que quando alguém nasce de novo em Cristo Jesus, a vida dessa pessoa, ela não pode permanecer a mesma, sim ou não, queridos? Todas as vezes que nós nascemos de novo e nós nascemos em Cristo Jesus, nós não somos mais aquela mesma pessoa, ou seja, eu não sou mais aquela mesma pessoa de 23 anos atrás. Eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo Eduardo. O novo nascimento não é apenas uma mudança de religião, mas uma transformação, preste atenção, uma transformação radical da nossa velha natureza para a nova natureza. Hoje nós somos nova natureza, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que o Senhor fez tudo novo. Tudo novo, queridos. O Senhor, Ele não faz as coisas pela metade. Ele começa e Ele termina. Então Ele está terminando a obra que Ele tem nas nossas vidas. Por que eu digo que Ele está terminando? Porque Ele está voltando para buscar a sua noiva. Ele está voltando. Pedro, queridos, ele escreveu a carta a cristãos que estavam espalhados por diversas regiões da Ásia Menor, queridos. Esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam vivendo em meio a uma sociedade pagã, uma sociedade religiosa. Mas ele lembra e enfatiza que a fé verdadeira sempre se manifesta num novo estilo de vida, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo e de encorajamento para mim e para você, nesses dias trabalhosos, nesses dias sombrios que nós estamos vivendo. É também um alento do céu para nós caminharmos em novidades de vida, e não caminharmos num vale escuro de pecados, queridos. Nesses versos que nós acabamos de ler de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 25, o apóstolo Pedro, ele vai mostrar quais são as marcas visíveis do novo nascimento em Cristo Jesus. E aqui nesse texto eu tirei 3 marcas
Poderiam ter mais, mas apenas 3, que são as principais nesse texto: santidade, temor e amor. São 3 marcas que têm que ser visíveis na minha e na sua conduta como cristão: santidade, temor e amor. Assim como uma criança, quando nasce, ela tem sinais claros de que ela nasceu. Quais são esses sinais claros de quando a criança é tirada ali do ventre da sua mãe? O primeiro sinal claro é que ela está chorando. Sim ou não? E o segundo sinal claro é que ela está respirando. Claro, ela chorou, ela está respirando. Esses são os sinais claros da nova vida, daquele novo nascimento. O cristão também, ele deveria dar as evidências espirituais de que nós nascemos de novo. É nesse ponto crucial que eu estou dizendo para vocês que a igreja, ela perdeu a sua credibilidade. Nós precisamos nascer de novo. Santidade é porque nós fomos chamados para refletir o caráter de Deus. Temor é porque nós sabemos que Deus é Pai, Ele é um Pai amoroso, mas também sabemos que Ele é um justo juiz. Ele é justo juiz. E o amor, porque nós fomos regenerados, nós somos resgatados para amar da mesma maneira que Ele nos amou, de uma forma sincera e profunda. Não é aquele amor que a gente diz eu te amo, mas na verdade daqui a 1 minuto você já está falando mal. É um amor sincero, é um amor profundo. É esse amor que nós precisamos ter. Essas são as marcas visíveis da nossa conduta ou do nosso novo nascimento cristão. Percebam, queridos, que Deus, Ele nos salvou para a santidade. Ele nos salvou para a santidade. Ele nos salvou das paixões, das futilidades da nossa vida, queridos. Ele nos salvou não para vivermos outra vez nas mesmas práticas que nós estávamos vivendo. Queridos, se eu contar para vocês como eu vivia há 23 anos atrás, talvez vocês vão dizer assim, mas você, pastor Edu? Sim. Mas aquelas práticas não podem continuar persistindo. Eu não poderia continuar fazendo aquilo que eu fazia há 23 anos atrás, porque não ia condizer com aquilo que eu estou falando para vocês, queridos. Nós temos que mudar, nós não podemos ou não necessitamos de fazer as mesmas coisas. Aqueles que já tiveram um encontro com Deus, receberam uma nova vida. Você já recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos viver em novidades de vida todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade que o Senhor nos dá para viver esta novidade de vida. Primeiro ensinamento aqui desta manhã, santidade. Os salvos devem viver em santidade. Percebam, queridos, que o apóstolo Pedro, quando nós lemos aqui, ele começa falando, melhor dizendo, lá no verso 1 até o verso 12, ele começa falando sobre a salvação. E logo em seguida, no verso 13, ele conecta de salvação para a santidade. Nós devemos viver desse modo digno da salvação, em virtude daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Só por esse motivo, nós já deveríamos estar vivendo em santidade. Dádiva da salvação em Cristo Jesus nos leva a uma conduta ajustável e compatível com aquilo que nós estamos falando, queridos. Sabe aquela história, a árvore se conhece pelo fruto? É exatamente isso, nós temos que dar frutos, nós temos que dar exemplos.
A santificação é um processo que começa na conversão e ela vai terminar na glorificação. Enquanto não acontece a glorificação, nós temos que continuar a desenvolver a nossa santidade, a desenvolver a minha e a sua fé. E nessa sequência que eu acabei de dizer para vocês, que o apóstolo Pedro ele começa por isso. Lá no verso 13, por isso que ele estava falando da salvação e agora ele conecta com a santidade. E aí ele diz lá no verso 13, prepare o seu entendimento, sejam sóbrios. Ou seja, esse sóbrios está querendo dizer, tenha autocontrole. Nós cristãos precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos saber aonde nós estamos indo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo. Pais, olhem para os seus filhos e vejam o que eles têm feito. Percebam que os seus filhos é reflexo daquilo que vocês estão vivendo dentro do seu lar. Olhem para os seus filhos, eduquem os seus filhos, chamem a atenção dos seus filhos e, se necessário for, use a vara corretiva, queridos. É necessário ensinar, não delegue a sua responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz que filho é herança, filho é presente. Então, se Ele te presenteou, a responsabilidade não é minha, não é do seu vizinho, não é do MK, não é da escola, não é da faculdade, mas é sua. É sua. Não podemos permitir que qualquer coisa atrapalhe o meu e o seu entendimento, queridos. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Tende em mente o que foi dito, tire as implicações para a vida. Quem busca a santificação não pode dispersar com as preocupações e com os devaneios da vida. Nós andamos muito preocupados com tantas coisas e esquecemos das coisas principais. A nossa mente ela precisa ser educada, a nossa mente ela precisa ser disciplinada na palavra de Deus, para que nós possamos compreender quais são os princípios de Deus. Nós precisamos disciplinar, nós temos disciplina para guardar dinheiro, nós temos disciplina para levantar às 5 horas da manhã para ir para a academia, nós temos disciplina para lavar o carro, nós temos disciplina para tantas coisas, queridos, mas nós não temos mais a mesma disciplina para orar, não temos mais a mesma disciplina para meditar. Sempre colocamos a nossa parte espiritual para o segundo plano. Se der tempo, eu faço. É óbvio que não vai dar tempo, querido, porque Satanás, ele está a todo tempo querendo encher a sua agenda de coisas, para que você de fato não mergulhe na palavra. Nós estamos atolados de coisas para fazer, e esquecemos das coisas que são a principal. Nós não podemos nos contentar com uma fé medíocre, queridos. Nós não podemos nos contentar com uma fé negligente, sem profundidade, sem reflexão. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir além, nós precisamos mais, nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, nós precisamos depender mais do Senhor. Ser sóbrio, queridos, é estar sob o domínio da nossa capacidade racional. Ser sóbrio também significa ser calmo, ser estável, ser controlado, ou seja, ponderar as coisas, isso é ser sóbrio. E não cutuque o seu marido e nem cutuque a sua esposa do lado. Não estou falando? Não façam isso, queridos. Porque eu tenho certeza que ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar.
mas nós precisamos saber reconhecer os nossos erros. Nós precisamos todos os dias nos santificar. A nossa mente ela deve estar livre de confusão. Nós precisamos rejeitar todo e qualquer tipo de tentação. Diante das perseguições e dos sofrimentos que aqueles cristãos estavam passando e que nós estamos passando também, Pedro, ele nos encoraja, ele encorajou este povo a olhar para frente. Olhar para a recompensa futura. Para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para a glória que nos aguarda, querido. Para a plenitude da nossa salvação. É isso que nós temos que focar. É isso que nós temos que ser disciplinados. Porque o Senhor ele vai voltar. E a igreja precisa estar preparada. Viver em santidade é olhar para o objeto da nossa vida, ou seja, o objeto da viva esperança. Qual é a graça que nos foi, que está, melhor dizendo, que está sendo trazida para mim e para você. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós temos ou precisamos contemplar a cruz. Sabe por quê? Porque é onde foi cravado os meus e os seus pecados. Quando nós olhamos para o futuro, nós precisamos contemplar a graça do Senhor Jesus, aquilo que está sendo preparado com a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos entender e compreender que na cruz nós fomos justificados. E na segunda vinda do Senhor Jesus nós seremos glorificados. Isso é privilégio para mim e para vocês, queridos. Isso é privilégio, nós podemos nesta manhã entender e compreender que isso não é só para nós, é para as pessoas que ainda continuam perdidas. Pedro, ele continua com a sua advertência aos cristãos daquela época, lá no verso 14, voltem lá. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Como filhos obedientes, nós não podemos retroceder, nós não podemos cair nas mesmas práticas ou nas mesmas práticas indecentes que marcavam a nossa conduta no passado. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas práticas. Aquilo que nos prendiam como pecado, não podemos voltar a ter os mesmos desejos que nós tínhamos antes do Senhor nos resgatar. Aquelas paixões que determinavam a nossa vida, a nossa conduta. Nós temos que ter a nossa mente sóbria. Nós temos que ter o autocontrole da nossa mente. Sabe, queridos, é incoerente, é incompatível, é inconcebível um salvo se moldar às paixões da velha vida. Mas pasmem, querido, ainda tem pessoas que se diz crentes e ainda pensam nas coisas velhas que ficaram para trás. Ainda continua com as mesmas práticas. Sabemos sim, queridos, que nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos batizamos, não é no mesmo momento, pode ser sim, porque Deus é criativo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, e nós não podemos colocar o Senhor dentro de uma caixinha. Ele pode sim mudar da noite para o dia as nossas vidas, mas é um processo. Preste atenção, queridos, eu vivia há 22 anos numa situação. Você acha que em 22 dias ou em 22 horas ele ia me transformar? Poderia, mas foi um processo na minha vida. É um processo na minha e na sua vida. Nós precisamos entender e compreender que esse processo é só através da palavra, é só através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição.
O salvo, ele é uma nova criatura, tem uma nova mente, um novo coração e tem que ter uma nova vida. Não faz sentido nós dizermos que somos cristãos ou que somos crentes e continuar com as mesmas práticas. Não faz sentido. É incoerente, é incompatível, é inconcebível. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias nós temos que renovar a nossa mente. Como é que nós vamos renovar a nossa mente se o que nós temos visto é a bendita rede social? E esquecemos das Escrituras. Quando Pedro também diz lá, sede santos porque eu sou santo, essa palavra santo no grego é agios, que quer dizer separado, ou seja, nós fomos separados, queridos. Separados, Deus nos separou, Deus nos chamou para nós sermos os seus filhos e refletirmos a santidade, refletirmos a glória dele, refletirmos o seu caráter por onde nós andarmos. Nós somos separados para ser semelhante ao Rei da Glória, nós somos separados para sermos coparticipantes da natureza divina do próprio Deus. Todo o nosso procedimento tem que resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. É uma transformação, queridos. Pedro, ele não está se baseando a sua exortação no seu próprio entendimento, no seu próprio pensamento, mas na palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos pregar com aquilo que nós achamos. Não é o que achamos, é o que a Bíblia nos ensina. A palavra, ela revela a mente de Deus, de tal modo que nós devemos o quê? Aprendê-la. A palavra de Deus, ela revela o coração de Deus, de tal modo que revela o seu amor. A palavra de Deus revela a vontade de Deus, de tal modo que nós devemos obedecê-la. Nós precisamos obedecer às Escrituras. A nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões, elas necessitam de ser controladas pela palavra de Deus. O que Pedro está dizendo, sejam sóbrios, ou seja, tenham autocontrole de todas as áreas da sua vida. A segunda marca de um cristão, de um novo nascido em Cristo Jesus, é o temor. A segunda marca é o temor, que é o que? Reverência que deve ser prestada ao Deus e Pai, que também é juiz. A palavra do Senhor diz que nós somos o filho da obediência, mas isso não nos dá o direito e muito menos a imunidade para nós vivermos em pecado, desatentos com as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia nós iremos comparecer no tribunal de Deus e prestar contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. A intimidade, queridos, não anula a minha e a sua responsabilidade. Não é porque nós somos íntimos do Senhor, porque nós temos o direito de fazer o que fazemos, de pensar no que pensamos, andar aonde andamos. A intimidade não anula a minha e a sua responsabilidade para aquilo que nós estamos fazendo. O fato de nós chamarmos Deus de Deus Pai não nos dá o direito de nós amoldarmos aos padrões do mundo. Não nos dá esse direito. Deus, Ele é juiz e Ele é Pai. Ele não faz acepções de pessoa e muito menos aceita suborno.
Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu estou na casa do Senhor todos os dias. Ele não aceita suborno. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata pessoas com parcialidade e não aceita suborno. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Anos de obediência não compra uma hora de desobediência. Tomem cuidado aonde vocês estão entrando, em quais redes sociais, o que vocês homens estão olhando, o que vocês mulheres estão espiando. Deus julga homens, julga mulheres. Deus julga os grandes, julga os pequenos. Deus julga os doutores, os analfabetos. Deus vai julgar o rico, vai julgar o pobre. Deus vai julgar o judeu, o gentil, o escravo, o senhor, com o mesmo critério de justiça para todos. Para todos. Temor no grego quer dizer phobos, que significa um sentimento profundo, respeito por alguém ou por algo. Temor não é ter medo, mas respeito. Peregrinação, que também está quase na mesma frase, é paroikia. O pastor Caio sempre fala nisso, que é permanência, ou seja, uma estadia temporária como um estrangeiro. Nós estamos fora da nossa casa, queridos. A nossa casa não é neste lugar. Nós somos do mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Somos apenas um estrangeiro residente num lugar estranho. Que um dia nós voltaremos para o nosso lar. Nós não temos cidadania permanente. Nós somos peregrinos. E queridos, nós estamos a caminho da nossa pátria. Nós estamos a caminho da nossa pátria. Nós precisamos ter o cuidado para nós não plantarmos raízes neste mundo, queridos. Não amar as coisas que temos, porque as coisas que temos a ferrugem vai comer. E muitas vezes temos adorado o carro, muitas vezes temos adorado a casa, temos adorado tantas coisas materiais. Temos criado raízes nesse mundo que não é nosso, ao qual nós não pertencemos. Nós precisamos trazer à memória que o sangue de Jesus é o tema central da Bíblia, queridos. De Gênesis a Apocalipse nós vemos o sangue de Jesus sendo derramado. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus, ele é prefigurado como o derramamento de sangue pelos animais que eram sacrificados através dos holocaustos. Mas aqui no Novo Testamento o sangue de Jesus é derramado para nossa redenção. Nós não somos reconciliados com Deus pelas nossas obras, ou pelos nossos méritos, ou pela nossa religiosidade, mas nós fomos e somos reconciliados pelo sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus, ele é fundamentado na minha e na sua salvação, irmãos. A salvação, ela depende do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo desse sangue, não há esperança, queridos. Nós temos que estar debaixo desse Deus, desse Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor já fez isso por mim e por você. As nossas obras, elas não são suficientes para nos levar para o céu. A igreja não pode nos levar para o céu. Fora do sangue do Cordeiro, ninguém pode entrar no céu. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, vai dizer assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Terceiro ponto, terceiro ensinamento: os salvos devem viver em amor. É a terceira marca do nascimento do novo cristão, é o amor. Pedro, ele usa duas palavras aqui no texto, diferentes para amor: Filadélfia e ágape. Filadélfia é o amor fraternal, ágape é o amor sacrificial. O amor, aquele sacrifício que ele fez por nós foi por amor a mim, foi por amor a vocês. O amor fraternal, ele é expresso por mim e por vocês. O amor ágape, ele é expresso por pertencermos a Deus. E nós podemos colocar de lado todas as nossas diferenças. Nós somos todos iguais, queridos. Somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quando nós obedecemos a verdade por meio do Espírito Santo, que Deus nos purificou da nossa alma e derramou amor sobre o meu e o seu coração. Uma outra marca que descredibilizou a igreja, consegui falar, é o amor. Hoje nós só dizemos que nós amamos. Mas será que esse amor é um amor verdadeiro? Romanos 5:5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É só através do Espírito Santo que nós conseguimos amar uns aos outros. O amor pelos irmãos é uma prova de que somos de fato, verdadeiramente nascidos de Deus. Agora nós somos, a palavra do Senhor diz lá no verso 14 do capítulo que nós lemos de 1 Pedro, nós somos filhos da obediência. Que nós não ansiamos mais por viver em funções dos desejos egoístas do velho homem, queridos. Esse amor não é apenas mais espiritual, mas tem que ser um amor sincero, não é um amor fingido. Nós amamos uns aos outros de coração. Nós podemos fazer tantas coisas, mas lá em 1 Coríntios capítulo 13, se não for por amor, de nada vai valer. A motivação é dar e não receber, queridos, é uma dádiva isso. Hoje em dia há um tipo de psicologia, sabe, queridos, o sucesso. Está cada vez mais se propagando até mesmo nas igrejas. E como que é isso? A pessoa, ela manipula a situação sutilmente, a fim de obter o que deseja. Sabe aquela conversinha mole, dizendo que te ama, mas ela está a fim de fazer outras coisas? De conquistar outras coisas? Essa é a psicologia do sucesso. Se o amor for sincero do nosso coração, jamais seremos capazes de usar as pessoas, queridos, para o nosso benefício próprio. Infelizmente, queridos, tem sido pregado desta forma a psicologia do sucesso. A palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Nós precisamos compreender esta marca do novo nascimento. Santidade, temor e amor tem que estar cravado no meu e no seu coração. E eu já quero caminhar para a conclusão e já queria chamar o pessoal do worship. Sabe, queridos, diante desse texto que nos foi colocado, que nos foi exposto, nós estamos nesta manhã sendo chamados, ou melhor dizendo, sendo desafiados, para viver uma vida diferente, do qual nós estávamos vivendo talvez algum tempo atrás, ou alguns minutos atrás. Nós estamos sendo chamados a viver
em santidade. Nós estamos sendo desafiados, chamados para viver no temor e no amor do Senhor, que são essas marcas do novo nascimento. Não adianta nós declararmos, nós somos crentes, mas nós estamos dando mau testemunho lá fora, queridos. Não, é só uma omissãozinha, não é uma mentira, é mentira. Se o Senhor nos resgatou lá do lamaçal da perdição, não queiram voltar para lá, queridos. Eu não quero voltar para lá, porque eu sei de onde o Senhor me resgatou. Eu tenho certeza que você sabe de onde o Senhor te tirou. O apóstolo Pedro, nesses versículos que nós acabamos de ler, ele nos faz lembrar que nós não fomos resgatados por possíveis, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Isso nos faz refletir sobre duas coisas. Quais são essas coisas? A gratidão e a transformação. A gratidão de lembrar daquilo que eu era e daquilo que eu sou, e da transformação diária que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Sabe, queridos, nesta manhã eu quero te perguntar, quero fazer um desafio a você. Há áreas na sua vida que elas precisam ser entregues para Jesus nesta manhã. Há pensamentos, há atitudes, escolhas que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já falou ao seu coração. Aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa transformar. Certamente o Espírito Santo já falou ao seu coração. Lembre-se, queridos, nunca será por força e nem por violência, é pelo convencimento do Espírito Santo. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você não declarou Jesus como Senhor e Salvador nem por força e nem por violência. Foi pelo convencimento daquilo que você estava ouvindo. E talvez você esteja aqui nesta manhã sentindo que você não consegue mudar sozinho. Mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia se você é essa pessoa. A boa notícia é que Jesus Cristo já pagou. Está lá cravado na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Ele está aqui para nos transformar. Ele nos chama hoje para nós andarmos, para nós mergulharmos, para nós sermos mais intencionais naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos pregando. O Senhor te convida nesta manhã a deixar o seu passado para trás e começar a viver o novo, o sobrenatural do Senhor na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, na escola, aonde quer que o Senhor te colocou. Se você, querido, deseja responder esse chamado para reafirmar, esse compromisso não é comigo, é com o Senhor, esse compromisso de santidade, eu quero te convidar a ficar em pé. Eu já estou em pé, queridos, eu não posso ficar mais em pé, eu já estou em pé. É só se você quiser, querido. Não é porque eu estou dizendo, é por aquilo que foi ministrado, é pela palavra, é por amor ao Senhor. Se você se colocou em pé, diz aí: Senhor, eis-me aqui. Acena para o Senhor, diz aí: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver para Ti. Senhor, eu quero viver para glorificar o Seu nome.
Hoje é o tempo da decisão, da melhor decisão. Aliás, a segunda melhor decisão da sua vida. Porque a primeira melhor decisão foi quando você disse: Senhor, eu me rendo a Ti. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você aí no seu lugar, você que se levantou do seu lugar, feche os teus olhos e tenha um momento com o Senhor, um momento de arrependimento, um momento de oração, um momento de clamor. Talvez esqueça quem está ao seu lado, é você e Deus. A salvação, ela é individual, a transformação, ela é individual. Então comece a clamar aí no seu lugar, dessa transformação, para que o Senhor te derrame santidade, temor e amor no seu coração nesta manhã. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor, a ti conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos declarar: sonda-me, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me. Declara, igreja: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as
igreja, só a igreja. Sonda-me. Mais alto, igreja, mais alto, mais alto, mais alto. Diga isso, porque isso é uma oração que você está fazendo. Levante a sua voz e declare isso. Diga para Ele te sondar. Diga para Ele te transformar. Pede para que Ele te encha nesta manhã. Ele está disponível, queridos. Peça para que Ele possa olhar para o seu coração. Deixa Ele quebrantar. Não tenha medo de ser moído pela presença do Senhor. Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer te encher, Ele quer dar mais para você nesta manhã. Ele quer te levar a lugares que você tem medo de entrar. Ele quer levar a lugares que você ainda não entrou. Ele quer te levar a falar para pessoas que você tem medo de falar. Seja cheio do Espírito Santo, queridos. Seja cheio do temor. Seja cheio do amor. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos nesta manhã. A sua palavra nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pai, nós queremos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Assim, Pai, como a palavra, nós queremos, ó Pai, ser purificados, transformados, limpos. Senhor, não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, transformados, libertos, ó Pai, do nosso passado, libertos, ó Pai, daquilo que estava nos aprisionando. Senhor, aprisionando aquilo que nos estava nos separando da Sua presença. Que a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos andar em novidades de vida. Restaura, Pai, em nome de Jesus, a nossa intimidade para com a Sua palavra, a nossa intimidade para com o Senhor. Que a nossa agenda, ela seja priorizada pelo Senhor. A nossa agenda, ela é do Senhor. Não queremos mais trocar as coisas para as coisas espirituais. A nossa prioridade, Pai, a partir de hoje é buscar o Seu reino e a Sua justiça, Pai. É buscar o Seu reino e a Sua justiça. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ser surpreendidos todos os dias pelo Seu amor. Nós precisamos, ó Pai, de Ti. Precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelas palavras que já foram, Pai, ministradas nesta manhã. Obrigado pela palavra que será ministrada à noite, Pai. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares, na certeza que nós fomos visitados nesta manhã pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Toma nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos, ó Pai, lembrar da santidade, do temor e do amor do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas. Somos gratos a Ti por ter nos resgatado do lamaçal da perdição e ter nos colocado, Pai, na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai
Que a consolação do Espírito Santo seja comigo, seja com você, hoje e para sempre. Deus os abençoe e tenha um final de semana, um excelente domingo, um final de domingo excelente, em nome de Jesus.